Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à Roda de Relacionamentos do Jardim Místico. Eu sou Dani Rebelov, terapeuta integrativa, e vou conversar com os meus convidados sobre um relacionamento em crise. Nessa roda eu dividi o depoimento em 3 blocos. O início da relação, quando eles namoravam à distância, depois o período em que eles moraram juntos e se separaram, e por último, essa fase onde eles estão namorando e estão vivendo uma crise. Até que ponto vale você fazer todo tipo de sacrifício por um relacionamento? Muito feliz de estar conectada com você. Vem comigo! Vamos lá! Olá, Alexandre! Olá, Cecília! Sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Sempre, sempre, sim. Então, bora trabalhar, porque o caso de hoje é de uma pessoa muito querida e está devastada. Vamos acolher e trazer para refletir aqui a nossa paciente da roda. Eu dividi, dessa vez, o relato em blocos. Então, vou começar pela primeira parte, tá? Vou ler aqui. Ela me escreveu o seguinte: eu estava solteira há cerca de 7 anos, tinha tido alguns relacionamentos nesse período, mas nada que fosse para frente, que virasse namoro, que me encantasse. Então, eu acabava me afastando antes de me apegar, quando eu percebia que esses paqueras não queriam namorar. Aos 29 anos, eu fiz uma viagem para um congresso em uma cidadezinha muito legal, que eu não conhecia. Sou profissional de saúde. Numa saída para um barzinho, um rapaz me paquerou e eu achei ele interessante. Conversamos e acabamos ficando. Eu não criei expectativa, mas ele mandou mensagens, a gente combinou de se ver, e assim tudo começou. Ele veio me visitar e, entre idas e vindas, 5 meses depois, eu fui pedida em namoro. Eu fiquei muito feliz, pois ele é uma pessoa linda, muito especial, amorosa, carinhosa, trabalhadora. Ele também é da área de saúde, ele é responsável, a gente tem muita química, a gente se diverte, gostamos dos mesmos programas, me sinto muito bem do lado dele. Ele tem uma família que eu amo de paixão. Então, a gente namorou 2 anos à distância, cada um na sua cidade. No primeiro ano, ele sempre falava para eu me mudar para a cidade dele, para morar com ele. Avisou de um concurso na minha área. Aí eu fiz e passei. Quando chegou a hora de me mudar, ele ficou com medo, disse que não sabia se era o certo, pois era um passo muito importante. E se não desse certo? Ele não sabia se estava preparado para casar naquele momento, né? Para namorar daquela forma. Mas eu não queria mais namorar à distância. Eu queria a companhia do dia a dia. Queria uma troca maior que uma vez por mês. E profissionalmente era bom um concurso para mim. Aí eu acabei indo, mesmo com a dúvida dele, achando que era um medo que ia passar, que a convivência ia mostrar que era bom dividir a vida. E na época eu falei até que moraria sozinha, mas ele disse para eu ir morar com ele. O primo dele já tinha ido embora de casa e ele estava morando sozinho. E aí? Querem que eu comece com o mapa? Olá, comece. Nossa, legal, gente. Então, assim, as minhas considerações, né? A gente abre o programa, cada um faz, né? Faz a sua consideração. E eu escrevi aqui algumas coisas. Bom, a nossa paciente, ela é Áries com Mercúrio em conjunção com o Sol. Então, ela já é uma pessoa que veio desenvolver nessa vida a independência, a autonomia, a ação, e ela é comunicativa, precisa verbalizar, ouvir, compartilhar, porque Mercúrio, Áries, né, é o planeta da comunicação e da expressão. Ela tem a Vênus em Gêmeos, então esse Mercúrio ele tem um caráter de Gêmeos e não de Virgem. Ele é uma coisa da comunicação e da expressão. Para ela é muito importante a palavra. Ela tem ascendente Lua em Touro, sendo que a Lua em conjunção na linha do ascendente. Ela veio, a alma dela quer estabilidade emocional, financeira.
é uma mocinha de 8 patas, porque, veja, um carneiro com um touro, né? Ela traz uma força que ela desconhece, mas ela é muito forte. Agora, se essa força estiver mal canalizada, se a energia estiver mal canalizada, aí começam as lambanças, as distorções, e isso está explicadinho no mapa dela, né? Algumas questões me vieram na cabeça. 7 anos para se envolver com alguém, o grau de exigência dela. Aí depois eu vi que no mapa dela não tem água. Ela tem pouquíssimo elemento água e ela tem 8 planetas em signos de terra. Ela tem tipo uma exaltação em terra, nada praticamente em água e pouco fogo. Ou seja, aquela fé, aquela energia mesmo que vem, um fogo ígneo, sabe? Faça-se luz, não é tão simples para ela. Vamos lá, vamos se movimentar, vamos nessa. Por isso que ela é Áries. Ela veio aqui com o primeiro signo do círculo zodiacal, para ela botar a cara no mundo, para ela dizer, gente, cheguei, estou aqui. Ela veio aprender a fazer isso. Aí eu vejo o grau de exigência dela, 7 anos, dos 22 anos aos 29 anos. Falei, por que ela tão, além de não ter água, de ter uma dificuldade de fluir no mundo dos sentimentos, que é o mundo das águas, eu fui ver que o Marte, que está ligado junto com o Sol ao arquétipo masculino, está na casa 9 dos ideais, das crenças em Aquário. É outro signo fixo como Touro. Quer dizer, ela tem uma coisa que na hora que ela pode não ser aquela pessoa que starta o processo, mas na hora que ela se envolve, ela fixa. Tanto é que no relato dela, ela diz assim, logo no início, poxa, quando eu estava entre 22 e 29 anos, eu acabei ficando sozinha, o que me fez abraçar uma interrogação como uma moça, nessa fase, disponível, não namora, não chega, ela fica, mas quando ela percebe que o cara tem um projeto diferente, ela pega e sai, para não ser, né, provavelmente rejeitada. E aí eu fui ver esse Marte dela, ela tem um grau de exigência altíssimo, ela quer um mestre, ela quer uma pessoa que tenha sabedoria, ela quer admirar essa pessoa. Esse Marte dela pede admiração, né? E ele quadra Júpiter em Touro e Plutão em Escorpião. É muito astrologuês, mas para quem entende um pouquinho, a gente está falando sobre uma pessoa que tende ao exagero e que tende a uma dor profunda, porque essa quadratura de Marte com Plutão vai em Escorpião, quando ela sofre, ela não tem água, ela vai num lugar que ela deve ter dor física. Então, dá para começar a entender um pouco a natureza dela. Isso, um planeta e um signo, gente, não faz nada, mas são consciências, né? Nós é quem fazemos as coisas, porque bem canalizado vai para um outro lugar. E todo o processo terapêutico leva para uma organização e um entendimento de como usar esses potenciais, esses arquétipos de uma forma positiva. Todo mapa é bom. Só estou mostrando aqui de onde pode vir a dor, tá? Então, ela precisa ter uma filosofia que a represente, ela precisa cuidar do lado espiritual dela para que ela possa aceitar os eventos que são alheios à vontade dela, porque ela não pode ter controle sobre tudo. E ela é muito fixa, ela quer ter controle para não sentir ou para ela poder exatamente organizar o impacto da dor, o tamanho da dor. Cara, eu estou preparada para essa dor, mas me dá um tempo para me preparar. Porque na hora que ela sente, é muito pesado. E aí eu botei, né, com pouco em água, com o elemento água defasado, é difícil fluir, porque a água é a fluidez, a água é a adaptação, né? Muito fixo, pouca água, a gente começa a entender uma rigidez interna. Aí ela acabava se afastando antes de se apegar, porque sente medo de fracassar ou de ser rejeitada, ou de doer, ou de sentir dor, ou é o medo dela de sentir pouca água, né? Eu não sei o que fazer com o que eu estou sentindo. É muito interessante que eu percebo que pessoas muito aguadas, elas me ligam e dizem assim, Dani, estou apaixonada, é muito bom. Tem um entusiasmo. As pessoas que não têm água me ligam, eu vejo isso até nas mais novas. Cara, Dani, eu não sei o que eu faço, estou apaixonada, está me fazendo mal, eu não consigo parar de pensar na pessoa, está doendo. É uma outra relação com esse mundo, né? Então, eu acho que é um ponto importante.
Aí eu percebi que o sentir era extremamente desafiador. Então, o controle veio como uma consequência. O controle é o meu antídoto. E aí eu, né, desenvolvi mais algumas coisas e tal, que eu vou falar ao longo do programa, mas eu queria dar uma introdução. E eu quero falar um pouquinho sobre esse rapaz, porque ela se apaixonou, para vocês entenderem também. O nosso guapo, o nosso rapaz, o rapaz em questão, ele é um taurino com ascendente em touro, que tem lua em Áries. Ele não tem água, ele tem pouquíssima água também. O que a gente tem aí? Uma pessoa que também tem as suas dificuldades com o mundo dos sentimentos, uma pessoa que também veio buscar estabilidade emocional e financeira, mais uma pessoa, ele tem Lua e Mercúrio em Áries. Ele é hiper ágil. E ele compensa essa falta de água. A gente vai vir num dos blocos para frente, depois que eu descrevo. Ele é um surfista. Então, ele trabalha com o elemento água. Ele de alguma forma, ele tem o emocional dele, por causa do surf, por causa da prática, ele entra em contato com um elemento que ele não tem no mapa dele. E isso ajuda muito no mundo dos sentimentos. Além do esporte físico, além do surf, tem, né? Vamos falar do plano de energia, ele está dentro de um mar, a água com sal. Vamos falar do momento xamânico, ele está em contato com a natureza, ele é um taurino. Então, ele tem ali um processo de saneamento emocional constante, o que faz com que ele seja um cara emocionalmente mais organizado. Eu não disse nem mais forte, mas eu disse mais organizado. Então, ele não vai admitir ser controlado por esse mapa, por essa natureza. Só que ela tem muita dificuldade de deixar fluir. Então, abri o programa assim. E aí, Cia, vamos falar? Lá. Quer falar? Alexandre? Vou falar agora da minha parte. Na parte da mesa radiônica, a gente vai analisar a estrutura dela, né? E eu vejo aqui que ela é uma Mariana, ela é filha única, né? Então, ela vem de uma família estruturada, uma família bem estruturada, né? Os dois, eles conviviam muito bem, os pais convivem bem, né? Os dois têm uma união boa, e eles têm ela como a bola de cristal deles, né? É o bibelô da família. Ela é super paparicada, ela é uma menina bem tratada, com tudo que ela poderia ter dentro de casa, sabe? Aquela coisa de mãe, pai, mimada, acariciada. Então, é uma estrutura muito forte nesse sentido, de muito amor e carinho, tá? Para ela sair dessa relação, ela precisa do quê? Ela precisa de uma outra estrutura, uma estrutura forte, alguma coisa que dê sustentabilidade para ela, não uma estrutura que dê insegurança, porque ela não tá acostumada com isso, né? Ela foi acostumada a ter coisas, a saber com que lidar, como lidar com a vida dela. E aí eu vejo que ela tem também poucas experiências de relacionamento, tá? Por ser uma pessoa extremamente crítica também. Tá? Ela, por ser uma ariana com ascendente em touro, a gente já vê como ela era uma pessoa crítica, assim, ela sabia escolher muito bem uma pessoa para estar do lado dela. Por quê? Porque ela tem um padrão muito elevado dos pais dela, né? Do amor do pai, principalmente do pai dela, né? Que a gente reflete no relacionamento. Então, ela tem esse amor é muito grande, é muito forte, é bom. Então, ela tem um padrão altíssimo para ela conseguir se relacionar com uma outra pessoa. Tanto é que ela tentou fugir, né? Você vê que eles conseguiram ter um relacionamento, durante 2 anos, ela teve um relacionamento à distância. Tá? Por quê? Porque era cômodo para ela isso também, né? E essa situação de ela continuar no aconchego da família e ela estar namorando, tá? Só que chegou num ponto que ela precisava sair da casa dos pais, porque ela queria. Aí chegou o ponto de ela querer mais o relacionamento do que ficar com a família dela.
Ela vem de uma família muito bem estruturada, amorosa, carinhosa, e ele vem de uma família totalmente desestruturada, com brigas, com traumas, grandes coisas ali a focar no relacionamento dele, que prejudicou o relacionamento dele, tá? Prejudica o relacionamento dele com outras pessoas, devido aos traumas que ele tem. Pode parecer verdadeiro para a maioria das pessoas que os seres humanos são destinados a casarem, né? Mas isso é uma construção social, né? Esse caminho seguir na vida, né? Você nasce, cresce, se profissionaliza e tem que casar. Isso aí parece um desvio na vida, né? Imagina que você nasceu para casar. Não, ninguém tem objetivo de vida, não deveria ser casar. E nem em algum momento isso ser o ponto mais importante ou culminante. Isso passou a ser importante em determinado momento da história, por diversas razões que talvez não é o espaço, o momento para tratar disso agora. Mas, em algum momento, essa pessoa ela está em busca de uma pessoa, de um parceiro afetivo diferenciado, porque ela vai passar por diversas experiências iniciais e nenhum atende, né? É como se você passeasse, estivesse passeando numa feira sem nenhum compromisso a princípio, mas vendo aquilo que te agrada, não te agrada, ao prazer dos seus sentidos, né? E ficando ali determinado a sua atração. E aí, na atração, você vai tomar contato, e uma vez em contato, você vai avaliar se aquilo é algo que você quer levar ou não. Então, praticamente, os namoros que ela teve, solteira por 7 anos, esses picantes que passaram por ela, não foram suficientes para cativá-la para um relacionamento, mas ela demonstra, desde antes de tudo, que ela quer esse tal de relacionamento, né? Então, ela vai ter essa viagem e vai ser surpreendida por algo que ela não esperava, né? Vai conhecer uma pessoa que vai cativá-la. E ele vai fugir completamente à regra, né? Vai sair da regra, e ela, ainda que estivesse com esse controle de tempo, por causa do timing do Congresso, do tempo curto, apesar disso, ele foi convincente o suficiente para conseguir abertura íntima, né, de relacionamento. Então, isso vai resultar, né, no envolvimento à distância, devido à distância de cidades. Eles vão ficar entre idas e vindas, vai ter esse contato, né, porque a motivação, eu tenho algo especial lá, eu tenho algo especial aqui, então isso vai forçar a viagem, obviamente, isso é natural, né? Isso vai se prolongar, e quanto mais tempo leva, mais se confirma um forte interesse de convívio, e, obviamente, vai culminar numa possibilidade de vem morar aqui, eu vou morar aí, né? E aí é o que resulta, né? Isso é natural, né? Não daria para sustentar por muitos anos um relacionamento tão distante assim, sem a interação, sem o convívio, né? Ter um relacionamento já é difícil sem ter um filho, né? Sem ter o filho materializando o relacionamento. E não tendo filho, não tendo nada, morando distante, fica muito mais suscetível ao rompimento, né? Ao enfraquecimento do elo, porque o relacionamento ele precisa do convívio para que ele vá criando a sua forma de ser. E aí esse concurso parece ser a oportunidade que ele inicialmente vê para ela vir para uma Machabeth. Ele está motivado, ele encontra o concurso, ele diz para ela, olha, tem concurso aqui. Aí ela compra a ideia, ela vai fazer esse concurso, ela paga o preço, ela acredita no ideal que está proposto ali pelos dois, e ela vai para lá. Mas quando ela confirma isso, aí parece que para ele isso era um desafio. Ele apostou que ela não fosse fazer, ou ele não acreditou que ela fosse fazer, e na verdade ela faz, e aí ele vê, bom, não era bem isso que eu queria. E aí vem o primeiro baque, né? O que é isso que eu estou vivendo há 2 anos, se não é para isso? Se não é para se unir, que serviu esse tempo todo de estar junto? É um questionamento que deve ter ocorrido nela, é um questionamento que deve ter ocorrido nele, né? Ele deve ter se sentido surpreendido por ele ter descoberto que, na verdade, ele queria tanto, mas nem tanto assim. A gente não sabe exatamente o que está passando, porque o relato, novamente, é um relato vindo dela,
não é o relato do lado dele, com certeza a gente ouviria uma outra história. Então, essa contextualização, ele, a princípio, está inseguro, né? A visão que nos passa. Ele está inseguro, não é inseguro, ele está incerto sobre aquela proposta que ele tinha feito outrora. Ela, mesmo assim, ela vai atrás daquilo que ela acredita. E aí vem minha primeira colocação para essa primeira parte, minha primeira reflexão sobre essa primeira parte, que é a seguinte: dentro dessa contextualização toda, né, vem minha primeira colocação do esforço que ela faz para estar vencendo o que ela entende ser talvez uma imaturidade dele, uma insegurança. Então ela faz assim: vou viajar, a atitude dela é positiva, vou concluir isso que nós combinamos e vou lá, vou fazer a interação, vou ter o contato e vamos virar esse jogo. Então ela é muito mais positiva. Ele não, ele foi inseguro e falou: pô, não é bem assim, espera lá, vamos com calma. Então, o quanto vale aceitar certas situações acreditando que somos capazes de consertar a natureza do outro? Essa é meu primeiro questionamento. Eu penso que eu vejo assim, eles têm uma convivência boa. Eu enxergo os dois, eles estão. Eu acho que falta muito pouco para resolver o problema deles. Eu acho que é uma coisa muito simples para resolver, tá? Mas desde que ele queira, né? Ele precisa, como todo mundo, ele precisa ter o tempinho dele, parar para pensar, ter uma conversa boa. Mas por quê? Porque como ele tem esse trauma da família, ele está trazendo muito esse trauma para a vida dele, para o presente dele, tá? Então é isso que está prejudicando essa história toda, de colocar lá o que foi ruim para o pai e para a mãe dele, ele está colocando dentro os medos dele, né? Tanto é que na hora que ela passou no concurso, ele falou: nossa, e agora? Ferrou. A gente vai morar junto, a gente vai ter um casamento. Óbvio que passou isso na cabeça dele, né? Que ia ser um casamento, por mais que eles não foram casados. Então, isso trouxe todo o medo, toda a bagagem dele de traumas da família veio à tona. Ah, mas isso é uma coisa que dá para resolver muito fácil, de uma conversa, de um tratamento, de uma mesa radiônica, e descobrir de onde vem e como dissolver esse trauma dele todo, tá? Porque eles têm uma conexão muito boa, tá? Eles se gostam, tanto é que ele voltou atrás, né? Eles ficaram um tempo separados, e aí eles voltaram de novo, então significa que, assim, eles têm o dia a dia deles é bom. A minha fala anterior, acho que já foi para isso mesmo, né? Ela está, obviamente, com muita motivação de valores que ela adquiriu na idade, né? Você comentou sobre retorno de Saturno, não é minha área de domínio, mas de expertise, mas a gente sabe que existe após os 30 anos, né? Balzac mesmo fala uma reflexão, né? Uma reflexão sobre a vida vivida, mas o retorno de Saturno será, eu acho que essa reflexão, né, ela será tanto mais intensa se a vida foi intensamente vivida, porque se pouca experiência teve, essa reflexão dos 30, ela vai passar despercebida e só vai impulsionar e aumentar a ilusão. A primeira idade, né, do 1 ao 30, né, que aí a segunda idade vai de mais ou menos 30 a 60, e de 60 em diante chama-se terceira idade, né, se a gente tem essa conjectura, né, social. Então, nessa primeira idade dela, as experiências de todos nós, a intensidade da experiência vai nos prover material para reavaliação aos 30. E se não houve isso, então, que material é esse? Né? É um material ainda, vou dizer, é um material ainda pouco trabalhado, pouco desenvolvido, né? Regredido, né? É um material imaturo, E como não há a vivência prática, porque a vivência, a fenomenologia é essa, né? O fenômeno de viver a vida é tirar ela do ideal, do idealístico, colocá-la em prática e depurar as ideias, né? Você vai depurar que na prática é diferente daquilo que você ideifica, né? Da idealização. Então,
ela provavelmente ela parece não ter tido a vivência necessária até os 29, então, ao invés dela ter uma maturidade a partir dos 30, ela vai reendossar aquilo que não foi vivido dos 30 em diante. Então, ela ainda vai estar com alguma coisa não amadurecida sendo vivida aí nessa faixa etária. Vamos lá continuar a nossa história da nossa profissional da área de saúde, que conheceu esse cara tão especial, mudou de cidade. Ele já estava com medo de recebê-la para morar ali, próximos, no final acabaram morando juntos, e você repara, ele com medo da mudança dela. Quando ela chegou na cidade, ele ofereceu a casa dele para eles morarem juntos, né? E aí começa a nossa história, a segunda parte da nossa história. Moramos 10 meses juntos. No início foi tudo ótimo. Em nenhum momento tivemos brigas pela convivência na nossa casa. Mas eu sempre estava na expectativa de ser pedida em casamento e não acontecia. Também queria mudar para um lugar nosso. Fazer planos a longo prazo juntos. E não acontecia. Eu me vi querendo mudar e controlar tudo da relação para que isso acontecesse. Mas chegou um momento em que ele esfriou e decidiu terminar, pois ele disse que não sabia se queria as mesmas coisas que eu, que me amava, mas não tinha planos sólidos de ter família e que não sabia se estaria em algum momento preparado para lidar com o casamento e as suas dificuldades. Ele gosta de estar junto, não é de sair, não é de beber, de festas, ele surfa, gosta de ter o espaço dele, e ele também teve uma história de vida sofrida com a separação dos pais, muito novo, traição, acidente de carro que quase matou a mãe depois de uma briga dos pais. Eu sou bem intensa e quero fazer as coisas juntas, planejar, ter pais casados e felizes na relação, e esse foi o meu exemplo de relação. Terminamos e ficamos 6 meses separados, mas nos víamos eventualmente. Nesse período, eu mantive contato com a família dele, pois eles eram a minha referência na cidade. Quando eu mudei da casa dele, eu sofri muito. Fiz novos amigos que me ajudaram, até sair com uma pessoa, mas eu não me encantei. Ainda tinha esperança dele voltar, porque todas as vezes que nós nos víamos, eu sentia que a gente se gostava. A gente se sente muito bem juntos, nos admiramos. Quando eu estou com ele, eu fico realizada. Ele disse inúmeras vezes que ficava feliz e que tinha paz do meu lado. No final de 2019, ele voltou a me procurar e me chamar para sair. E uma dessas vezes, ele disse que estava com tanta saudade, que pensava muito em mim, que me amava, que a dor de ficar longe era maior que as angústias e dúvidas que ele tinha. Aí eu falei que eu ainda tinha os mesmos projetos de vida, que eu também queria voltar. Nessa hora, na minha cabeça, eu já tinha aberto mão da festa, de casamento, do papel passado, mas eu queria o compromisso, eu queria que ele assumisse a parceria de vida. Aí eu perguntei se ele estava disposto a tentar trabalhar os medos, as dúvidas dele, para que a gente pudesse ficar juntos. Pedi para ele tentar ajuda na terapia, para descobrir se realmente não queria construir uma parceria casamento, ou se ele, com essa situação de não querer casar, esse medo, né, não estaria relacionado ao medo e aos traumas da vida dele, que poderiam estar travando ele de tentar. Porque a ideia, me parecia, é que ele vê o casamento como algo que vai dar problema e levar a sofrimento em algum momento. Então, ele prefere terminar agora que depois, mesmo sofrendo também por gostar da pessoa. Então, nesse segundo bloco, ela está fazendo, né, ela está contando a volta deles. Então, ela saiu da cidade natal, foi para uma cidade diferente, uma pessoa, filha única, de pais amorosos e altamente acolhedores. Ela encarou esse desafio de mudar de cidade, morou com ele, ficaram esse tempo juntos, aí eles se separaram, a família dele continuou sendo uma referência para ela, para você ver como ela também é família e querida pela família dele. Nesse caso, nas outras rodas, a gente tratou de situações onde a família era um opositor, né? Era uma situação
de conflito. Nessa, ela é muito querida pela família, ela manteve contato com a família dele, a ponto de encontrá-lo de vez em quando e tal, e assim eles puderam se resgatar, porque eles se gostam. Sim. Né? Se E gosta, tem tudo para dar certo. aí eu Não trouxe é, algumas Dani? reflexões. Oi, amor? Oi, Eles Cia. se gostam e tem tudo para dar certo, porque eles já conviveram 10 meses juntos, já foi uma boa de uma experiência, quer dizer, namoraram 2 anos, tiveram 10 meses de convivência, então você vê que ali, e é óbvio, agora ela está vindo com o lado emocional feminino dela, né, com aquela história, quero casar, quero ter minha família, quero ter filhos, e ele ainda, você vê que ele ainda está num trauma ainda, ele vive num trauma da família, o trauma dele foi muito grande. Então, é questão de resolver esse problema com ele, né? Conseguir conversar, conseguir fazer a terapia para ele pôr para fora todos esses problemas que ele tem, esses traumas que ele tem lá da família dele, do pai, da mãe, né? Das brigas, e ele conseguir tirar isso da vida dele, do presente dele, que é o que está acontecendo agora. Porque para ele, assim que ele tomar uma decisão e assumir um casamento, ele tem certeza que eles vão começar a brigar, eles vão ter um relacionamento ruim, que não é uma verdade, eles estão construindo uma outra história, tá? Mas é o trauma que está na cabeça dele, ele tem isso ainda. Mas ela também, ela não bastou ficar 10 meses morando com ele, ela estava morando junto com ele, mas ela quer o casamento, que é a história da mulher que ela nasce já para casar, né? Para casar na igreja, seja lá como for, de véu e grinaldo, e ter os filhotinhos, barará. Isso tudo é muito imposto pela sociedade. E a mulher, ela carrega isso muito forte dentro dela. Bateu os 30 anos, ela começa a entrar num desespero. Eu vejo minhas clientes, elas estão batendo os 35 anos, tá vindo o desespero de ser mãe. É assim, eu escuto absurdos, falar, pelo amor de Deus, eu vou engravidar do primeiro que aparecer na minha frente, porque elas querem ter filhos. Então, e não é assim, não é simplesmente a gente pode sair, né, vou ter filho de qualquer um e seja o que Deus quiser. Mas eu entendo essa parte dela, da idade dela, né, o que está acontecendo no emocional dela, tá? E aí ela quer essa segurança, porque ela já teve isso a vida inteira na casa dela. Sim. Então, eu acho assim, tá tão simples de resolver esse caso, né, Dani? Não sei se você enxerga assim também, Alexandre, mas eu vejo uma simplicidade aí muito clara, eu vejo uma conversa boa aí com ele e resolver alguns pontos, alguns traumas dele, para que ele consiga ter um relacionamento saudável, porque ele já tem com ela, isso daí tá claro, tá? Ele já tem. Só que ela tá agora, chegaram no ponto de ela está exigindo, né, que ela quer o compromisso, ela quer o casamento, para dizer a verdade, ela quer casar, isso que ela quer, ela quer a festa. Ela certamente pediria mais e mais. Só um instantinho. Desculpa, vou voltar aqui que eu me desconcentrei. Com minhas considerações. Depois que ela conseguiu ir morar com ele, é como se ela tivesse atingido a primeira meta. A primeira meta foi, no momento que ele ficou em dúvida se ela deveria ir ou não, ela foi, e eles conseguiram morar juntos por 10 meses. Só que enquanto eles estavam morando juntos, foi a primeira meta que ela conseguiu. Aí ela começou a nutrir uma expectativa de ser pedida em casamento, depois que eles pudessem sair daquela casa para construir o lar deles, já que aquela casa não era dos dois, era dele, na cabeça dela. E também dos filhos. Só que ele não tomava o primeiro passo. Aí ela vem de uma estrutura de família, o modelo parental dela é de um casamento perfeito. Ela construiu uma imagem na cabeça dela que os pais têm um casamento perfeito. E ela tem uma demanda interna. Ela se colocou num lugar que ela precisa de um casamento perfeito. Então, ela disse assim, eu percebi que eu comecei a controlar tudo. Quer dizer, para ela ter o que ela queria, ela entrou num processo de controle. E aí ela foi lá a ponto de dizer assim, eu acho que ele precisa de uma terapia. Mas antes disso,
nesse papel do sonho dela, de um casamento, dos filhos e tal, ela não percebeu que ela estava colocando na conta do namorado uma exigência que ele teria que atender às demandas dela. Vocês concordam com isso? Muito. Eu cheguei, fui morar, agora eu morei. Agora me pede em casamento, agora vamos falar da nossa casa, agora vamos ter um filho. E se de repente ele fala da casa e de ter um filho, de mais alguma coisa, aí ia surgir mais uma outra coisa. Porque o modelo dela é um modelo perfeito. Na cabeça dela, ela tem uma estrutura sob controle perfeita. Aí ela chega ao ponto de dizer assim, vai para terapia. Ela faz terapia, ela investe em autoconhecimento. Só que aí ela chega e coroa esse processo dizendo assim, vai para terapia para você poder resolver seus traumas, para você poder entender se esse seu desejo de não querer casar ou de não querer construir família, ele é espontâneo, ele é um processo teu, natural, ou ele realmente é resultado de um trauma. Nós somos a soma dos nossos eventos, não tem como, nossa maturidade vem daquilo que a gente passou. Só que o que ela não levou em consideração é que nesse vai fazer terapia, a terapia não é um conciliador que é contratado para harmonizar a relação de um casal. A terapia é um processo de desenvolvimento pessoal, e se ele entra na terapia, de repente até cai a ficha dele num cenário muito, muito ruim para ela, que ele não quer continuar com ela. De repente a terapia vai levar ele a uma outra percepção, um outro processo. Você não tem garantias. Olha como o controle é perigoso. Eu escuto muito isso. Ah, não, porque fulano, eu estou com fulano, mas não está dando certo, eu queria que ele fizesse uma terapia. Como se a terapia do outro fosse a garantia da saúde do teu relacionamento, da harmonia do teu relacionamento. E aí, a romantização, que é muito perigosa, não como um reconhecimento das qualidades, como se eu olhasse e dissesse, nossa, Cecília é uma pessoa tão amorosa, tão doce, me faz tão bem conversar com ela, ela expande a minha cabeça para um lugar tão, tão bacana, como se eu olhasse para o Alexandre e dissesse, poxa, o Alexandre é um cara incrível, ele é inteligente, ele me faz pensar, as colocações dele me trazem para um... Isso é um reconhecimento, é uma consciência do valor das pessoas com as quais a gente se relaciona. Agora, quando a gente romantiza essa pessoa, e no caso dela, eu vejo uma relação dela colocar ele num lugar perfeito. Porque ela diz assim, nossa, ele é tão legal, a gente se dá tão bem. Será que ele é tão perfeito? E ele não é perfeito, ele é humano. Ele é humano. Um casamento perfeito é um casamento que tem uma troca saudável. Aquilo que a gente conversou um dia numa das rodas, quem foi que disse que você não brigar é sinônimo que você está vivendo as 1000 maravilhas? De brigar faz parte. As pessoas com seus defeitos também faz parte. Um casamento perfeito, ele tem muitas questões. Esse papo de, tipo, a gente convive tão bem em casa, qual é o preço dessa convivência tão saudável? Isso, na minha reflexão, não anula o fato dos dois terem um potencial incrível juntos, porque realmente, ouvindo o relato dela, o nível de compatibilidade, de afinidade é muito bacana, inclusive, porque existe um espaço que um cede. Ela cede muito, eu acho, só que aí ela acaba transbordando para outro lado, né? Ela cede aqui tanto que no final ela acaba transbordando. Tem uma gangorra aí. Mas essa é a minha maneira de perceber. E aí, Alexandre, o que você pensa disso? Ela é a pessoa que, obviamente, como eu já montei ali a minha premissa, né, a minha leitura inicial, ela sustenta aí numa idade, numa meia-idade, ainda muito jovem, ela sustenta ainda muitos valores, né? E aí ela dá a dica no relato, né? Ela vai buscar referências externas, o casamento dos pais, que ela toma isso como verdade, como certo. Ela vai tomar como referência o errado, que é os pais dele. Então, assim, ela tem a referência de que ela é o certo e tudo dele está o errado. E ela se propõe no suicídio do relacionamento, no meu ver, que é o suicídio de todo relacionamento, que é a pessoa assumir a postura de que ela está certa e que a outra está errada e que ela tem a solução disso. E ela vai demonstrar isso no que ela vai fazer o seguinte. Então, veja, a reflexão que eu trago aqui é
o relacionamento parece ser, para algumas pessoas, tão importante o relacionamento, porque ele é o caminho do tal do casamento, que a pessoa se especializa no recrutamento e seleção. Ela cria uma vaga de alguém, né? Ela cria o recrutamento, é a história do recrutamento e seleção para a vaga no seu ideal. Você tem o ideal, e aí você tem uma vaga, e aí você encontra alguém que mais ou menos cabe ali, aí você fala, então você vai ser recrutado para cá, e você vai aceitar esse cara, mesmo que ele não tenha habilidade para lidar com aquela vaga, mas você se propõe a treinar e colocar ele dentro dos quadros que você acredita que é certo. E óbvio que você vai viver sofrendo com isso, porque você está vivendo, contrapondo uma pessoa real com o seu ideal. E quem vai estar certo sempre? O seu ideal. O ideal vai estar sempre certo. Por quê? Porque não houve ainda um amadurecimento dessa pessoa com os valores que ela vem trazendo desde nova. Como não houve um amadurecimento, um choque de valor, né, ela continua depositando a crença de que o que ela idealiza é o correto, é o mundo perfeito, e o outro é errado, precisa fazer terapia para ele se encaixar no meu plano. Eu vou consertar ele. Isso vai ficar mais evidenciado se a gente voltar lá no começo e ver os relacionamentos que ela mesma diz que quando ela percebia que o cara não queria relacionar-se com ela na maneira que ela queria, ela descartava. Então, ela já está treinando o recrutamento e seleção há muito tempo. Ela já está nesse processo de ver quem é que vai ser o cara que eu vou botar na vaga para cumprir o meu ideal, para eu viver o meu ideal. E de onde vem esse ideal? Ela diz aqui, dos pais dela. Ela quer reviver uma verdade da vida dos outros. Então, mas qual é o valor dela? Qual é a verdade dela? O que ela está vivendo? Né? Ela não tem. Então, uma pessoa que idealiza muito, uma pessoa que tem uma personalidade muito forte, porque ela demonstra e reconhece que é controladora. Pessoas de personalidade forte são controladoras, e, obviamente, essa motivação extrovertida é uma inclinação ao medo, né? Você está protegido, você coloca combate protegendo o que é medo. O caranguejo é ameaçador, mas por dentro ele é mole, né? O siri, ele é mole por dentro, apesar da armadura por fora. Então, toda vez que essas armas, né, da personalidade, do estilo da personalidade surgem, elas estão protegendo algo mais sensível dentro dela. E talvez essa sensibilidade toda, essa fragilidade que ela está protegendo com esses recursos que ela está utilizando, seja exatamente a imaturidade que ela ainda guarda dentro dela protegida, né? Então, ela demonstra, obviamente, a Cecília comentou isso no início, ela demonstra ter sido muito mimada, né? Então, ela quer ser atendida. Se não é pelo pai, então é pelo substituto do pai, que é o atual affair dela, né? A pessoa que ela está aí pleiteando se relacionar. E agora é interessante, né? Porque todos os outros que não quiseram entrar no esquema dela de relacionamento, ela descartou. Mas esse aqui, mesmo não querendo fazer, ela continua querendo consertar ele. Então, houve aí realmente uma empatia dos dois. Ele quer ela, mas não quer ela da maneira que ela quer. E aí, vem o caso, né? Parece que eles vivem bem quando ela alivia essa questão do casamento, da formação da família, eles vivem bem. A distância vive bem, viajando vive bem, convive vive bem. Quando ela começa a história de mas tem que casar, tem que fazer, tem que construir, tem que fazer, aí ele fala, não é bem isso, não é bem isso, não é bem isso. E ele não faz um rompimento brusco com ela. Pelo relato dela, é um rompimento doloroso para ele, porque ele continua gostando dela, mas quando ele se aproxima, ela fala, então agora ele vai casar. Ela está muito ligada a essa ideia de o relacionamento a qualquer custo, né? E ela está deixando, né, de aproveitar a vida como ela é, porque ela está reclamando da vida como ela não é, como ela pensa, mas está deixando de aproveitar a beleza da vida como ela é. E aí, se essa pessoa é tão importante para ela, por que ela não aceita esse cara como ele é e vive o que dá para ser vivido com ele? Por que ela quer tanto mudar ele para se adequar ao pensamento dela? É algo para se refletir, né? A gente mesmo passa por isso na vida, em vários momentos. Se você está gostando da nossa roda, curta, ative a notificação, compartilha com um amigo, com uma prima, com uma pessoa que você conhece, que esse assunto possa interessar, que possa fazer expandir, né? Abrir a percepção dela. Etapa final da história, do relato dela. Voltamos a namorar e no início estava tudo bem. Felizes por estarmos juntos de novo, mas cada um em sua casa.
Eu tentei dizer para mim mesma que eu ia deixar as coisas leves, sem criar expectativa. Mas, no fundo, acho que não consegui. E continuamos vivendo super bem quando juntos. Mas quando ele se distanciava, por qualquer motivo, me deixava insegura. E ficava com receio de falar do futuro de novo. Quando percebi que nem a terapia ele foi fazer, que quase terminamos de novo, mas a pandemia chegou e eu não queria me afastar dele. E ele também não queria se afastar de mim. Quando eu percebi que nem a terapia ele foi fazer, quase terminamos de novo, mas era a pandemia e eu não queria me afastar dele e ele também não. Então, mesmo sabendo das diferenças, continuamos tentando viver o presente. Mas o fato dele não querer fazer planos de futuro me deixa insegura e acabo cobrando mais atenção e presença. Só que, quando ele se sente cobrado, fica mais distante. Então, nesses momentos, eu sofro, pois não consigo entender e respeitar o jeito dele, pois é diferente de como eu agiria. Então, agora, no final do ano, nós nos demos conta que estamos na iminência de um término, o que me deixa muito triste, pois eu ainda o amo estar perto dele. Temos uma viagem programada, Natal chegando, o qual já tínhamos planejado juntos. Mas aí, ele distante, acho que ele vai terminar novamente. Eu não sei por que ainda estou num apego enorme, querendo achar alguma forma de manter a relação, permanecer presa aos momentos bons e sem aceitar que isso está para acontecer e que vamos ter de nos afastar para sempre. Ela foi criada sem dividir em casa a atenção. Então, assim, a atenção era toda dela, ela não tinha irmãos para dividir essa atenção toda. Então, o que acontece? Quando ela começa esse relacionamento à distância, e ela depois, ela vai para lá, por mais que ele fale para ela, nossa, não, né? Ele já deu um não de primeiro para ela. E o que ela fez? Não, mas eu fui mesmo assim, porque óbvio que dentro da cabeça dela, ela ia conseguir conquistar o que ela queria, né? Porque ela tem uma personalidade super forte, ela é uma ariana com touro, Áries em touro ali, a gente sabe que ela é uma personalidade forte, ela é bem mandona, né? Eu acredito, assim, bem, não, vou fazer o que eu quero. E ela tem toda essa estrutura dela aí, da mãe e pai, por ser filha única, ela tem isso mais acentuado, tá? De conseguir resolver o problema do jeito dela. Então, quando ela vai para a cidade dele, ela se muda para a casa dele, ela fala, eu vou conseguir. Tanto é que o relacionamento durou 10 meses ali numa boa. Por que durou 10 meses? Porque ela não aguentou mais aquela situação, tipo, como assim? Já estou há 10 meses aqui, ele não vai me pedir em casamento? Isso daqui não vai sair dessa situação? Com certeza, ela deve ter saído, é o tal negócio, ela saiu fora do padrão ali que ela estava se comportando, tá? E ela estava aguentando essa situação toda, né? Sendo uma menininha bem boazinha, de falar, não, vou segurar a onda. Só que chegou um momento que ela falou, não, eu quero me casar. Então, assim, eu falei, por que ela não ficou feliz morando com ele numa boa, na mesma casa? Né? Mas não, ela queria mais. Então, ela sempre tem a intenção de mudar, mas você vê que eles voltam. Então, você vê que o relacionamento dos dois tem uma coisa boa entre os dois, tá? Só que ela está exigindo dele de uma forma que ele não vai aceitar. Ele também é um cara forte, ele também tem um signo forte ali, e ele é um cara independente, ele também não vai aceitar todas essas demandas dela, ou talvez ele não queira isso. Eu acho que uma conversa entre os dois, sabe, de ver até que ponto ele pode ir, ou até que ponto ela vai, eu acho que é muito legal isso, sabe, chegar e sentar e conversar, e ele falar, olha, não quero casar por causa disso, 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 e ela explicar o porquê que ela quer casar e o porquê que é tão importante para ela esse casamento, né, e ela avançar essa etapa para ela. Tá? Para os dois não continuarem nessa briga, nessa disputa, porque eles querem ficar juntos. Mas o propósito deles não estão sendo iguais, né? Eles não estão tendo o mesmo objetivo, um relacionamento. Essa ideia, ela não está amadurecida com a realidade. E, óbvio, entre a ilusão, entre a fantasia e a verdade, nós sempre, o coração imaturo sempre vai dar mais valor à fantasia, né? Então, a realidade está diante dela, falando o que quer, o que não quer. Ela ouve o relato dele e entende isso como ele está errado, ele precisa ser ajustado. Ela não ouve isso como
olha, não é isso que eu quero, vamos continuar como eu quero. Aí foi colocado aqui entre você e Cecília, vocês dois comentaram, acho que foi você que disse, mas ela tem um plano, ela quer ter filho, ela quer ter família, então desfaça esse plano. Por quê? Porque você não está pronta para ele. Ponto. Quando que esse plano vai surgir? Quando você viver a vida, conhecer alguém e este plano nascer a 4 mãos. Não pode ser uma coisa unilateral, porque senão vai virar recrutamento. Você vai querer contratar alguém para cumprir o seu ideal, ser o dono da peça e quer um ator para fazer um papel de marido, de pai, de companheiro. E vai ser um inferno essa vida. Né? Então, assim, os idealismos precisam ser ajustados com a vida, de fato, e não alimentados, inflamados, como se com ares de ser o correto a ser feito, porque parece ser maduro. Não só parece. Por quê? Porque existe uma fantasia do bem, da vida linda, maravilhosa, do ideal, né, do mundo Disney, de que a princesa é desposada por um príncipe jovial, né, ele é surfista, né, jovial, e aí ele não tem o alazão, mas ele tem a prancha, né? E aí ele tem essa coisa meio errática, né, de querer ficar sozinho, né, ficar na dele, ter o espaço dele, não se permitir ser invadido. Ele tem uma relação com a mãe dele bem definida, né? A mãe dele não invade o espaço dele. E essa mulher está jogando toda essa maternagem para tudo, vem com toda a força, né? Então ela precisa, para ser feliz, primeiro ela tem que ser feliz com ela, com a vida dela, e depois buscar, né? Buscar os valores dela e não da família dela e nem dele como balizadores do certo e do errado. Ela tem que buscar o valor dela, né? Então, tem que ser algo nascido da experiência e da vivência. Então, ela com certeza está sofrendo com muita ansiedade por falta dessa maturidade. Agora, quem poderia ser culpado por não ter maturidade? Não tem. Essa parte do relato está mostrando que eu acho que ele já foi bem claro com ela que ele não quer a mesma estrutura que ela, ele não quer a mesma situação, né? Ele não está querendo partir para um relacionamento mais sério que isso. Ele quer continuar tendo a vida dele do jeito que ele tem, tá? Mas também tem um outro fato que eu acho que é super importante ver, Dani, é a questão de que, eu volto muito isso na história da família dela, porque isso daí está muito claro, né? Ela sempre foi uma filha muito exemplar, tudo certinho. Então, agora chegou um momento que ela precisa casar e ter filhos para mostrar para os pais que ela continua sendo uma filha exemplar, que ela fez direitinho, que ela estudou, que ela é profissional hoje, e agora ela está no momento. Então, assim, ela mesma tem que parar e perguntar, é isso mesmo que eu quero? Ou será que só um relacionamento morando junto, para mim, estava tudo bem? Né? Será que eu quero esse casamento para mostrar para os meus pais? Ou sou eu mesmo que quero? Né? A expectativa dela é muito alta e ela está jogando em cima dele uma expectativa que ele não pode suprir. Ele não consegue suprir a expectativa dela, é isso. Tá, mas o que vocês diriam? Qual seria a fala de vocês para uma pessoa que está vendo que o relacionamento dela está caindo, está indo por terra, está acabando, justamente porque os projetos não são os mesmos, e ela diz, eu acho que ela tem... não sou capaz, eu não consigo esquecer, dói muito, eu queria mais um tempo, eu queria que ele me desse mais uma chance, eu queria que ele tentasse mais um pouco, que pelo menos as festas de Natal e de Réveillon passassem, porque agora a gente já tem uma programação, eu não estou pronta para ele se separar de mim agora. O que vocês diriam para essa pessoa que está tentando desesperadamente fazer esse namoro não acabar? Eu diria que ela tem que rever todas as cobranças que ela faz com ele. Tá? Porque eu não vejo um relacionamento acabado aí entre os dois. Eu não vejo. Eu vejo que ela tem um índice de cobrança dela é muito alto. E eu acho que uma conversa que ela tem com ele, ela poderia rever tudo isso e falar realmente o que ela mesma, ela tem que ir atrás de ajuda. Ela precisa ir atrás de ajuda. Tá? Porque ela, no momento de crise, ela mandou ele para uma terapia. Tudo bem que ela já faz a terapia dela, mas alguma coisa ela precisa rever esses conceitos dela e ver o quanto que ela está exigindo dele, o quanto que ela está cobrando dele. Alguma coisa assim, porque eu não vejo um término aí, tá? Não vejo. Tem um ponto aqui, mas eu vou pedir para o Alexandre falar. Você falou que não vê um término, que eu vou lançar que é o final, que, enfim,
Fala, Alexandre, o que você acha dessa reflexão? O que você diria para a nossa paciente que está vivendo esse momento? Se ela estivesse olhando para você agora, desabafando esse desejo de fazer o namoro dar certo a qualquer custo, para ela ter mais um tempo para ela se preparar. Parece a fase do luto, né? A barganha. Tem uma fase do luto que é a barganha, né? Ela já reconhece que vem o fim, agora ela barganha para o fim não chegar, quando a pessoa está eminentemente próxima da morte, né? O que está morrendo nela, né, é a imaturidade, que agora ela está passando exatamente pelo que eu comentei nos momentos anteriores. Ela está sendo confrontada, de fato, entre o amor por uma pessoa como ela é e os seus ideais. Aí ela diz uma frase-chave: eu já abri mão disso. Ela já não é mais aquele bloco inteiro de ideal, o pacote completo da viagem para a Disneylândia. Agora ela já fragmentou. Não, eu já fiz concessões. Então, o que está fazendo ela abrir concessões? O amor, o gostar dele. Então, a maturidade está acontecendo nesse momento. Talvez ela pague o preço de perdê-lo para um próximo ela ter a maturidade. Ou ele mesmo volta reconhecendo a maturidade dela. Então, longe de mim salvar essa pessoa, porque quem salva é ela mesmo, deve estar, porque ela é uma pessoa ferida, é uma alma ferida. Então, a cura vem dela. E se ela, quanto mais rápido ela reconhecer os fatores que motivam tanta imposição desse relacionamento ideal, mais rápido ela vai aproveitar o real. E ela está sentindo isso na pele agora, porque ela gosta dele. E ela está abrindo mão de elementos do pacote da Disney, que é esse relacionamento que ela idealizou. Muito bem. Gente, frustração é muito difícil, né? Quando a gente tem que lidar com a frustração, isso movimenta muita dor, uma sensação de falência, fazer tudo por um relacionamento dar certo. Eu acho que fica a reflexão do a que preço, né? Que condições. Um casal que tem um potencial muito bacana, mas que nesse momentum, nesse recorte de tempo, vive um confronto e todo crescimento implica em alguma coisa. Nesse caso, está vindo de uma dor profunda, né? Alguma dica? Alguém quer dar alguma dica? Eu acho que é uma boa conversa entre os dois, né? Eu acho que ela enxergar esses pontos dela, ela tem uns pontos muito fortes, né? Da estrutura dela, de tudo, da vida dela, é muito forte, é muito incisivo. Então, eu acho que ela precisa repensar um pouquinho nessa situação dela e ver o quanto que isso vale a pena para ela, realmente, porque eles precisam chegar num senso comum, né? O quanto que ele quer esse relacionamento e o quanto que ela abre mão de situações, né, que ela aprendeu. Então, acho que uma boa conversa entre os dois, mas ela precisa refletir um pouco mais. Ela precisa refletir um pouco mais e para ver até que ponto ela consegue chegar. Tá? Porque também não adianta ela ficar insistindo num relacionamento, por mais que a gente ache que eles têm um potencial para dar certo, se ele não quer dar continuidade, né? Se ele não quer constituir uma família, e ela sim, ela não vai ficar frustrada, né? Que é o que pode acontecer. Mas uma boa conversa ali, eu acho que dá muito certo. Que bom. E aí, Alexandre, o que você dá de dica para ela nesse momento? Superação, daqui para frente? O que ela pode fazer para acalmar o coração dela? Às vezes a dor é importante ser mantida, né? A pessoa no lugar que ela está de sofrimento, às vezes a manutenção dela naquele lugar é importante para que ela cicatrize adequadamente, né? A remoção prematura pode fazer com que a pessoa se iluda por outros canais, né? Ela, por mim, ela já está começando a se resolver, a ceder ali na medida em que ela reconhece que o idealismo excessivo que ela tem. Agora, eu faria reflexões para que questionamentos para que causasse a reflexão dela. Eu acho que no início lá ela não estava aberta a esse tipo de sugestão, porque o idealismo é muito forte. Quando o idealismo é muito forte, você não ouve as sugestões, né, as reflexões que vêm de fora.
E quando a pessoa já está numa decepção, aí é o momento em que ela está disponível, mais disponível, apta a receber certas sugestões. Então, a reflexão que eu faço é que esse rapaz aí, ele é alguém do mar, né? E alguém que é do mar está acostumado, alguém que é do mar está acostumado a não controlar o mar, né? Ele aguarda o momento certo e o mar traz para ele o que ele precisa. Ele não controla. Então, eu acho que ele tem muito, ele vive isso. Parece que esse negócio, essa questão dele ser surfista, está muito presente, né? No momento em que ele está sozinho, que ele faz a higiene mental dele, o relato dela sempre relembra que ele é do surf, que ele é do surf. Então, pessoas que vivem muito com esse tipo de vida, pode ser que tenha uma relação assim com o mar, né? O mar, ele tem essa coisa do inconsciente, tem a questão da mãe que está envolvida, né, nesse simbolismo, no toque do corpo, e ele não tem controle sobre o mar, não tem controle sobre a vida. Ele deve entender isso, e ela deve refletir sobre que controle da vida ela quer ter, se a vida está dando de bandeja para ela os louros, né? Que tal usar isso que a vida está trazendo? Essa é a reflexão. Bom, gente, para encerrar o programa, fica a minha dica. Esse livro, Limite Zero, de muito quem bom. Criou Ho'oponopono, né? Ele foi dado por uma pessoa muito especial, a minha amiga Cris Lima. Ela prepara, ela monta, ela faz esse japamalas, é o japamala da Cris, entra no Instagram, ela faz esses japamalas mantrados, pura energia de cura, e fica esse livro. Eu acho que nesse momento eu diria para ela, faz um Ho'oponopono, 21 dias, 108 contas, deixa que a energia vai se resolver, conta com o nosso apoio, sempre. Cecília, maravilhosa, em Campinas, tem uma mesa incrível, Alexandre, analista junguiano, profissional altamente competente, muito bacana. Eu, Daniela, Dani Revelov, terapeuta integrativa, que trabalho com cura prânica, com astrologia, cartas e os florais do Joel Aleixo. Eu agradeço muito a sua presença, agradeço, Alexandre e Cecília, obrigada por mais uma roda, girando aí com muito amor, muita simpatia. E se você gostou da nossa roda, curte, compartilha, ativa as notificações, assiste já o material que a gente já produziu. E se você tiver alguma coisa para compartilhar conosco, mande uma mensagem e nós responderemos, estaremos aí com vocês. Um grande beijo, até a próxima roda. Saúde. Até a próxima. Beijo. Nossa, que história, que roda de hoje, né? Então, se você gostou, compartilha, curte, ativa a notificação e me encontra, eu estou em todas as mídias sociais. Dani Revelov e o Jardim Místico. Vem comigo.